Olá, queridos e queridas, bem-vindos ao Gota da Palavra. Tinha falado com vocês que hoje a gente traria algum personagem bíblico, mas o Espírito Santo falou comigo e vamos falar sobre algo contemporâneo, algo que nos aflige. Vamos falar sobre o álcool. O álcool ele é um problema de 12% da população brasileira, isso registrado, né? Isso foram as pessoas que não assumem o seu problema com o álcool. O que a gente pode dizer? Até Noé, né, foi atropelado pelo álcool. Noé caiu, mas Deus cura. Né? Deus cura. E isso nós vamos ter um testemunho aqui, inclusive, desse que vos fala. Mas a Bíblia, ela não condena o álcool, né? Nós temos a bênção no Salmos 104, versículo 15, e temos também em João, capítulo 2, a milagre de transformação da água em vinho. Então não podemos dizer que a Bíblia condena o álcool, mas a Bíblia condena fortemente e alerta sobre a embriaguez, que ela escraviza e nos destrói. Isso podemos também ver em Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Ela destrói. Então, é visto inclusive como idolatria, viu? Um dos pecados, um dos maiores pecados é a idolatria espiritual. Tanto que em Efésios, capítulo 5, versículo 18, nos diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ou seja, há brigas, há desavenças, mas enchei-vos do Espírito. Então, hoje nós temos que nos perguntar, nós controlamos o copo ou o copo nos controla? Nós somos escravos da bebida ou a bebida é apenas algo bem controlado nas nossas vidas? É porque vemos que a maioria das pessoas, diz IBGE, que são 12% da população brasileira, os afetados. Mas, cá entre nós, dá uns 60%, né? Porque as pessoas não assumem que o álcool afeta a vida delas de alguma maneira. E a partir do momento que afeta, ele sai do que a Bíblia não condena para uma condenação. Por isso, muitas igrejas, inclusive, ao meu ver, é o meu ponto de vista, escolhem não fazer uso nenhum do álcool. Porque aí você não abre a porta para a embriaguez. Por exemplo, vamos falar algumas gotas da palavra a respeito da embriaguez, dessa questão. Por exemplo, Provérbios 23, versículos 29 a 35. Veja que forte é. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Aqui está falando exatamente de, opa, está passando do limite. Você tomou um pouco, mas já está ficando vermelho, já está se perdendo no copo. No seu fim, morderá com a cobra e como o basilisco picará. Veja, ele sai de uma leve diversão, uma leve situação para uma mordida de uma cobra, para um veneno mortal. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E será como o que dorme no meio do mar e o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Veja que forte. Aqui está falando que a pessoa ela perde totalmente a noção. Ela foi espancada e não sentiu. Ela bateram nela e ela não sentiu. Ela dormiu no topo do mastro, dormiu no meio do mar e não está nem aí.
E o pior, quando despertar, ele volta a procurar a bebida, né? Que é aquela frase, vamos rebater uma. Você vê que tudo isso a Bíblia já falava, nada mais contemporâneo do que a Bíblia. O melhor que o jornal de amanhã é a Bíblia. Vejam, ela está descrevendo o hoje, o amanhã. Em Isaías, capítulo 5, versículo 11, ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. É aquela pessoa que já acorda bebendo, lá até o final da noite, vai dormir de novo bebendo, né? É o alcoólatra, né? O que tem problema com o álcool, que o álcool domina a vida, né? A gente pode pegar como ilustração bíblica, alguns personagens, eles tiveram problema com álcool, que foi Noé, né? Que plantou a vinha e se embriagou, aí ficou pelado, né? Ficou nu, né? E aí envergonhou a família e veio uma maldição sobre a família dele. E Ló, pior ainda, Ló em Gênesis, capítulo 19, versículos 30 a 38, ele foi embriagado pelas filhas, ele se deu ao desfrute de embriagar-se e cometeu incesto, gerando filhos com as filhas, enfim. Efeitos do álcool, o álcool que destrói, que domina. Vejam, histórias de queda com álcool. Nabal. Nabal, em 1 Samuel, capítulo 25, ele era aquele homem rude, que ele recusou Davi, né? Recusou o que o exército de Davi pediu, fazendo pouco caso, e aí Davi ia matar ele. Se não fosse Abigail, né? Mas o que ele logo fez após fazer essa negação, essa negativa ao pedido de Davi? Foi banquetear-se em casa e entrou no vinho, embebedou-se, embriagou-se. Ou seja, você vê que o coração de quem se embriaga é vertido a cometer erros. Né? Ele morreria se não fosse Abigail, mas logo depois morreu e fez a justiça divina. Outro personagem é o rei Belsazar. Né? Esse rei Belsazar, em Daniel capítulo 5, ele era filho de Nabucodonosor. Né? Ele era rei. E ele estava em uma festa regada a as maiores perdições, tomando muito vinho e embriagando-se nas taças que foram roubadas do povo de Israel. E quando ele estava lá, surgiu do nada uma mão, uns dedos, e começou a escrever na parede, escrever sozinho, uma mão escrevendo sozinha. Naquele ele se assustou e foi chamado Daniel para interpretar, e Daniel interpretou que os dias dele estavam contados e o império dele também estava contado, porque ele não respeitou as leis de Deus, enfim, e ele não passou daquela noite. Naquela noite mesmo ele morreu. Então veja, queda de império, né, morte, tudo isso é ali vinculado à embriaguez. Deus não ignora, né, o vício, Deus ele sabe, mas ele não julga o vício, ele dá chance. Mas ele é aquilo, ele dá chance, ele oferece saída. Mas se a pessoa persistir, sabido do erro, e escolher estar ali no erro, aí terá as consequências. Então veja, Efésios, capítulo 5, versículo 18, novamente, vamos falar sobre ele. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que aqui também a gente pode dizer? A gente pode dizer que é claro que se você fizer a sua parte orando, escolhendo, caminhando, você vai ter a ajuda do Espírito Santo e você vai obter cura. Né? Ou seja, faça a sua escolha, um dia de cada vez, de não se entregar ao álcool, não se entregar à prostituição, não se entregar aos pecados. E o Espírito Santo vai te alimentar para que você consiga essa vitória. Em 2 Coríntios, capítulo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, nova criatura. De novo, se você escolhe a Cristo, você escolhe viver com e como Cristo, imitando a Cristo, você vai ter a força do Espírito Santo e você vai conseguir vencer os seus vícios, você vai conseguir não ter idolatrias, você vai seguir
vitorioso no Espírito Santo em Jesus Cristo, no caminho de Deus, no estreito caminho de Deus. Como eu falei, eu mesmo tive problema com álcool. E o Espírito Santo agiu na minha vida quando eu tive a escolha de um dia de cada vez. Não escolher beber. Ele já faz 10 anos essa caminhada. E no começo parece difícil, porque você tem que mudar hábitos, lugares, pessoas. Sua vida muda, porque o mundo jaz no maligno. Então, você vai ter outro vislumbre da vida. E aí você vai aprender outros caminhos, outros modos de diversão, outros modos de caminho, de entrega. E esses são os caminhos de Cristo. Veja, em Marcos, capítulo 16, versículo 17, a gente pode relacionar aí que há uma autoridade espiritual para a libertação do álcool. Ele promete a nós, em nome de Jesus, que vai expulsar o demônio. E por quê? Demônio? O que demônio tem a ver com álcool? Os vícios e o alcoolismo são vistos como escravidão demoníaca. Em João 8, capítulo 8, versículo 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, o pecado é uma escravidão total. E quem pratica o pecado, como vício, vício geral, alcoolismo, prostituição, qualquer drogadição, qualquer tipo de idolatria, né? Se você idolatra bens materiais, também você idolatra mamon. Então, é um tipo de vício. Vício é o quê? Aquilo que tira a sua adoração a Deus e você idolatra aquilo e aquilo rege a sua vida. E muitos são regidos pelo álcool. Falam que não, mas trabalham a semana toda para ir para final de semana e eu já passei por ali, né? Eu sei como é. E eu assumo isso e passei e estou liberto, graças ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus. Então, você fica cativo, prisioneiro. Contexto, então, demoníaco, né? É uma opressão espiritual. Demônios querem que você peque. Eles não vão... Quando eles tentam te destruir e não conseguem, porque o demônio está aí para roubar, destruir, matar. Quando ele não consegue, ele vai te distrair. E as suas distrações podem te levar à destruição. Então, temos que tomar cuidado que o diabo ronda como um leão, rugindo para procurar quem vai devorar. Não sejamos nós, né? Então, os demônios exploram essa fraqueza para manter a pessoa presa, né? É isso que a gente tem que se libertar, né? O do álcool ser o senhor da nossa vida, ser o Deus, né? Com D minúsculo, você sair dessa idolatria, né? Isso destrói a família, destrói nossa fé, destrói nossos caminhos. Então, eu espero que hoje tenha sido bem profundo para todos nós, para que possamos refletir e entender que há caminhos que nos destroem e há o caminho de Jesus que nos regenera, que nos lava e que nos conduz à vida eterna, junto com o Pai, que o caminho é estreito, mas é o melhor. Então, aqui fica mais um Gotas da Palavra. Um beijo a todos, queridos e queridas. Até a próxima.